Você já ouviu falar da árvore da vida? A moringa recebeu esse apelido graças às suas capacidades quase milagrosas, seja na riqueza de vitaminas ou no controle de vitaminas. É uma árvore rica e valiosa. Tema de hoje do nosso programa de saúde e bem-estar. Assista agora A Força do Agro com Joyce Maffezoli. Valderson de Souza, mais uma sexta-feira aqui, encerrando a semana com muita informação, alegria. É isso aí, Joyce. Eu adoro vir sextar com você, com o público também, porque toda sexta-feira a gente sabe que é sinônimo de boa conversa, bons assuntos, você sai super informado e a gente fica muito alegre. Doutor Jô Furlan, médico nutrólogo, sempre uma boa companhia, um prazer recebê-lo, doutor. Prazer estar aqui com vocês, meus queridos. É sempre cada vez que eu recebo um convite de vocês, é sempre um motivo de grande aprendizado para mim poder compartilhar, porque a gente vai estudar mais algumas coisas e é sempre uma delícia, é sempre um tema extremamente interessante. Obrigado. E é isso, a vida é um aprendizado, né? Quando a gente fala, aprendi tudo, pode morrer. Eu acho que ninguém aprende tudo. Nunca? Não, isso daí é um privilégio só dele lá em cima. Eu acho que a gente sempre tem alguma coisa que a gente pode adquirir, pode aperfeiçoar, pode melhorar, porque é isso que é feita a vida, né, Joyce? Exatamente. E por falar em vida, olha só, hoje nós vamos falar da moringa, ela é conhecida como a árvore da vida, uma planta milenar, símbolo de cura, equilíbrio e vitalidade. Além de ser rica em vitaminas, ótima para o controle do açúcar no sangue e também para o colesterol. Val, por que chamada de árvore da vida? Porque ela serve para tudo, Joyce. Ela já nasce nos pés dos Himalaias e de tudo se aproveita. Raiz, caule, folhas, frutos, sementes, tudo, tudo, tudo. E pode ser uma grande fonte de nutrição para aquelas comunidades que são muito pobres. Por quê? Ela nasce exatamente nos lugares onde a terra é ruim, onde o clima é difícil. E ela mostra que a força da natureza, que a força da vida é sempre maior. Doutor, e por falar aí do ponto de vista nutricional, o que torna essa planta um superalimento? O que contém nela tão especial? Você sabe que você falou um conceito que eu há muito tempo não vejo ninguém falar, né? Quando a gente não tem mais nada para aprender, a gente está preparado para morrer, né? O muito interessante é que você tem desde vitamina A, complexo B, vitamina C, vitamina E, você tem polifenóis, você tem, assim, várias substâncias que nós chamamos de substâncias bioativas, e é muito interessante porque eu moro, estou na Bahia, estou em Arraial da Ajuda, e no Alto da Falésia. Então, a primeira coisa que eu falei hoje cedo para minha esposa, falou, amor, a gente vai plantar aqui, porque tem tudo a ver com essa área que a gente está. Minha esposa ela tenta muito plantar uma árvore que é eu vou lembrar até o final aqui, mas que é de uma característica um pouco mais fria. Eu estou de frente para o mar, então a maresia está na quinta muda. Eu falei, amor, não adianta, tem coisa que a gente tem que se adaptar ao ambiente e a planta não vai se adaptar, né? Então, assim, a moringa tem muito isso, né? A gente encontrar uma solução como o Valderson colocou, que pode ser muito útil em áreas extremamente carentes e a gente muitas vezes não leva a sério tudo que a natureza nos expõe. Exatamente, ela se adapta a qualquer clima, a qualquer ambiente. Procure na nossa playlist aqui, essa semana nós exibimos um programa sobre a moringa. Ela serve para silagem, para cosméticos, para uma infinidade de usos. Você falou rapidamente, mas qual que é a origem da moringa, Val? A moringa, Joyce, é uma coisa muito interessante. Os textos botânicos, ela é milenar, ela se perde no tempo, mas é dito que a origem dela é na Índia, no norte da Índia, lá no sopé dos Himalaias. Porém, ela acabou pela grande facilidade, ela é muito rápida de se propagar, não é uma árvore muito grande, 12 metros de altura, não é muita coisa, não. E ela cresce muito rápido, em 3 anos ela já tem quase 4 metros de altura e ela foi praticamente para o mundo todo. Então, para a África, para a América Central, para a América do Sul, para as Filipinas, para as ilhas da Indonésia. Então, por quê? Porque ela é uma árvore extremamente generosa.
Eu acho que a coisa mais incrível dela é essa generosidade. As folhas são alimentícias, as flores, as sementes, enfim, tem muita história por trás disso, Joyce. Até citações bíblicas têm a ver com a moringa. Olha só, tudo se aproveita, né? Doutora, e de que forma que ela ajuda aí a controlar o açúcar e o colesterol? A primeira coisa, ela diminui a absorção da glicose, então ela ajuda a diminuir esse pico glicêmico, né, que ajuda a gente a diminuir a resposta da insulina. Hoje a gente tem muito esse discurso, né, quando você vai ingerir algum alimento, veja qual o pico glicêmico que isso estabelece. Ela também facilita muito no processo de reduzir o LDL, que é o colesterol ruim. E quando você consegue regular isso de forma mais adequada, o que acontece? Você tem um benefício ligado a 3 coisas principais: a insulina, a glicose e ao controle, ao metabolismo das gorduras pelo fígado. Então, olha que coisa fantástica, né? Como o Walderson colocou, é um remédio muito pleno. E você sabe que eu fico muito triste, Walderson, eu hoje defendo muito o que eu chamo de medicina do bem-estar, que é a medicina de promover a saúde, não só de tratar a doença, né? É muito mais do que o estilo de vida, né? É uma medicina da gente entender tudo que a gente pode trazer de bom para a nossa vida. Isso inclui as próprias lições da natureza, isso inclui a gente entender o ultraprocessado, a gente entender o papel do estresse, a gente entender como é bom ter amigo, né? Mas, assim, bem-estar é o que a gente deveria promover na medicina. Então, é sempre um prazer, porque aqui a gente sempre fala de promover a saúde. Saúde, não apenas tratar a doença. Isso é fantástico, é formidável. E nessa árvore da vida, com muitas utilidades, ela também é símbolo de cura, vitalidade. Ela tem esse poder também, Walderson? Se você que gosta de religiosidade, se você for do livro do Êxodo, capítulo 15, versículo 20 a 25, você vai ver uma história muito interessante. Quando o pessoal sai do Egito, né, e Moisés leva aquela grande caravana por todo o deserto, eles chegam em um lugar chamado Mara. E eles precisavam de água. Você está no deserto, você precisa de água, você precisa beber. Só que a água era muito amarga. E aí o povo falou assim: a gente não dá para tomar essa água salobra, o que a gente vai fazer? Aí Deus profetiza para Moisés que se ele pegar uma lasca de uma árvore e algumas sementes e colocar na água, essa água ficará potável. Dizem os estudiosos que essa árvore e essas sementes são exatamente lascas da moringa oleífera, sementes da moringa oleífera. E isso é curioso, porque até hoje, 2026, na Índia, eles ainda utilizam sementes de moringa para purificar a água. Olha que interessante. E ela ajuda, inclusive, a aliviar os sintomas de asma, doutora. Tanta gente sofre, né, de asma, a gente fala muito pouco sobre esse assunto aqui. Como que a moringa pode auxiliar? Ela tem um efeito broncodilatador, né? Você sabe que o tempo que eu fiquei na Amazônia, talvez a asma seja uma das doenças que mais me assustasse, porque sem o medicamento adequado, você pode ter um broncoespasmo e parar de respirar e a pessoa morre. E eu estou falando de horas de deslocamento, né? Eu estou aqui me arrependendo por não conhecer mais profundamente a moringa, porque apesar do grau de chuva, de umidade da Amazônia, talvez ela se adaptasse. E eu lembro que eu tenho pacientes assim que eu me preocupava, sempre dava remédio a mais, porque a gente via todo mês, entendeu? Preocupado com esse quadro de broncoespasmo, como isso é tão assustador, uma crise, que eu vivi uma história pessoal que o médico que fez o parto da minha mãe quando eu era pequenininho perdeu um filho que tinha minha idade, levando o filho para a rodoviária. Ele teve uma crise de asma, intensa, e ele não conseguiu voltar e o filho morreu com ele, morreu na mão dele. Então, assim, o broncoespasmo, a doença respiratória é muito séria, as pessoas têm que levar isso mais a sério. Então, tudo que a gente pode amenizar
diminuir o risco, a gente tem que sempre levar muito em consideração. Então, eu sempre brinco que... o amigo me corrigiu, eu não brinco, né? Eu sempre falo, eu sempre defendo que a gente tem que poder aprender nesse processo. E hoje eu vou fazer umas 2, 3 ligações para a Amazônia, mandando se virem numa muda de moringa aí. O fato fundamental sobre as ideias da esquerda para nós é bem claro: elas não funcionam. E a moringa, planta, talvez muita gente não conheça, né, seja novidade, mas tem a moringa de barro também, né, que também tem um sentido aí especial. É que a moringa árvore, Joyce, é mais o pessoal do Nordeste, mais o pessoal dessa área mais seca, de solo mais difícil, que conhece, porque ela se adaptou muito bem. Porém, no norte da África, tem uma língua que falava de moringa para um recipiente de barro para purificar a água. E como nós recebemos mais de 3 milhões de africanos aqui no Brasil ao longo de todo o processo de escravidão, esse termo passou a ser adotado por nós e a gente conhece o quê? Esse recipiente de barro que serve não apenas para armazenar, mas principalmente para esfriar a água. Isso que a maioria não lembra, não esquece, que esse recipiente de barro tem microfissuras, essas microfissuras ajudam a purificar a água e a resfriar. Você que mora no interior sabe muito bem como é gostoso tomar uma água de uma moringa de barro. Por quê? Porque ela, além de ter um outro sabor por causa da terra e tal, ela ainda tem uma temperatura extremamente agradável e adequada ao nosso corpo humano. Agora, tem a moringa também de barro, Joyce, com um significado mais espiritual, que a gente pode falar daqui a pouco. Ah, legal. Ô, doutor, você aproveita tudo, folhas, sementes, quais as formas aí para usar a moringa? Você tem uma recomendação básica, né, dela em pó, né, de você usar 1, 2 colheres por dia. Então, você tem formas, sim, recomendadas que você pode utilizar. E o que é importante nesse processo é a gente entender... Eu sempre brinco, né, eu estava buscando alguns textos mais específicos, é o caminho do meio, né, uma planta que fala muito do equilíbrio, né? Então, esse processo do equilíbrio... Walderson, você me trouxe uma lembrança da moringa lá do norte do Paraná, lá de Jacarezinho, lá do sítio, que ficava em cima de uma cantoneira, que a gente tomava aquela água fresquinha, né? É muito bom. Então, assim, 1 colher de chá, 2 colheres de chá, tá? Pó de folhas, né? Feito do pó das folhas. Você tem isso em cápsulas. Então, a gente sempre tem que entender, isso substitui o remédio, doutor João? Não, mas é um coadjuvante. Esse coadjuvante é significativo. Às vezes eu costumo brincar, né? Às vezes o motor não está com problema, é aquele parafuso que você consegue dar aquele torque, aquele apertinho direitinho, né? Agora cedo ainda, eu estava conversando com um amigo que passou aqui, e eu falei, pô, vou gravar agora, e quando teve o programa do alho, ele tem uma fábrica de alho, e eu mandei para ele, ele falou, poxa, mandei para todo mundo, para todos os meus clientes e tal, e ele falou, pô, eu tenho uma moringa, eu tenho um pé de moringa perto da água lá no meu sítio, e você sabe que as sementes caem, né, e a água fica mais purificada, né, olha que coisa, eu vi que ela não gosta muito de água, mas eu achei interessante essa pessoa, que era outra coisa que eu não sabia, né, como a gente é ignorante às vezes. Exatamente, e ser ignorante é ignorar o conhecimento, né? É ser desprovido de conhecimento. O Val, e tudo tem lógica, a natureza é maravilhosa, é perfeita, e também um símbolo de conexão aí com os antepassados, né? Sim, tanto a árvore quanto a moringa de barro. Por quê? Na moringa de barro, principalmente nas religiões afro-brasileiras, Umbanda e Candomblé, ela é o recipiente que conserva o axé da natureza, a força da natureza.
Então, nas cerimônias de iniciação, é muito importante essa água que está dentro dessa moringa de barro para limpar, para purificar, para proteger. E, ao mesmo tempo, a árvore moringa serve como um elemento de ligação com a ancestralidade humana, porque é há tanto tempo que ela está presente na história da humanidade, e principalmente naqueles locais que não tinha comida nenhuma. Eles colhiam aquelas folhas e, enquanto elas estavam verdes, podiam bater aquilo e refogar um pouquinho de gordura. Era um alimento saborosíssimo. As flores também serviam para a mesma coisa. E aí vem uma coisa muito interessante, que o doutor tinha dito, elemento de equilíbrio. Na medicina ayurvédica, eles usam exatamente o pó da moringa, porque essas folhas ficam secas e depois são trituradas para fazer um pó, para o equilíbrio dos doshas, que são os canais de energia do corpo humano. E serve também para dar um pouco mais de clareza mental. Aliás, eu acho que eu ia recomendar pó de moringa para a população inteira do Brasil, Joyce. Se faz bem. Ô, doutor, agora, equilíbrio é a palavra-chave. Sempre que a gente fala aqui, seja qual for aí a planta, para medicamento serve isso, para alimento, para tudo. É moderação. Tudo que a gente consome tem que ter, né, ser consumido com moderação, tem que ter um uso cauteloso aí. Falar em quantidade ideal de consumo é difícil porque um organismo, né, varia, uma pessoa muda de um para outro, mas ter um equilíbrio, né, não exagerar. Num momento de tanta tecnologia, eu discuto muito essa questão da hiperconectividade, do vício em tecnologia, como a pessoa pode usar o tempo dela para estar assistindo a gente ou estar vendo alguma coisa que não é relevante, né? Estou colocando e eu endosso que o nosso conteúdo é relevante e responsável, isso que é legal. Então, quando a gente fala do caminho do meio, a gente fala de sempre estar buscando isso. Uma suplementação vai substituir o remédio? Não, mas vai ajudar. Quanto menos estresse, quanto melhor você souber gerir sua vida, ansiedade é doença, estresse é inerente à vida. Então, quanto mais você conseguir gerenciar esse processo, pode ser uma coisa boba, mas juro, eu vou providenciar uma moringa aqui simplesmente pela lembrança nostálgica, Valderson. É alguma coisa que me trouxe uma sensação tão boa, agora que você não faz ideia. Que legal, provavelmente você que está em casa também está tendo aí alguma lembrança de infância, da avó, da mãe, e aqui é informação, é conhecimento, né, Valderson? E a gente está falando de algo aqui que nutre o corpo e o espírito, que é importante porque é um conjunto, uma coisa está ligada à outra. Principalmente isso, Joyce, porque essa água purificada, essa água que representa essa ligação com a força da natureza, com a força dos ancestrais, ela serve exatamente isso, para te colocar com os pés no chão, para te conectar com energias positivas e fazer com que você tenha de novo vontade de viver. Isso é interessante. Você pode dizer assim, mas o que tem a ver uma coisa com a outra? Por que se eu colocar uma moringa de barro na minha casa, eu vou ter mais vontade de viver? Pois é, meu amigo, minha amiga, esses são os mistérios que a gente aprende com a natureza e com os desígnios de Deus. Curiosamente, quando você faz uso desse objeto, dessa maneira, com essa água ali colocada, olha, eu não estou querendo dizer que essa água seja mais pura, mas existe o quê? Uma vibração especial que faz com que você conecte este mundo material com esses outros mundos, que mesmo que você não acredite, você pode dizer assim, não, existe só isso aqui que a gente está pisando, fazendo, sentindo, mas olha, a nossa realidade é muito pequena. Os físicos garantem, existem muitos outros universos, muitas outras formas de percepção. Então, essa água, essa madeira, talvez até esse termo moringa, que não é à toa que na gíria significa cuca, né? O que você vai colocar na sua moringa, que é a nossa mente. Então, por isso que a gente precisa de clareza mental, de conexão e de muita responsabilidade. E, curiosamente, essa água traz isso pra gente. Você já perdeu as contas de quantos comprimidos toma por dia para tentar aliviar suas dores?
Cansado dos efeitos colaterais que isso causa no seu corpo? Como dor nas juntas, nas costas, nas pernas, dor para levantar, até para dormir. A verdade é uma só, você merece se sentir bem de novo e isso é possível. Com certeza, é isso mesmo. A Vitae Gold traz para você um produto completo de verdade. O Vitae 7 em 1 é uma fórmula com os 7 ativos mais indicados por especialistas, agora em apenas 2 cápsulas por dia. Chega de tantos remédios, mais praticidade, mais saúde e menos dor. É isso aí, imagina só, fortalecer os seus ossos, reduzir as inflamações, proteger os seus músculos e cartilagens, recuperar a disposição e ainda reforçar a sua imunidade. Tudo isso com uma fórmula natural, com comprovação científica que age de verdade onde a dor começa. E a nossa querida Lucinha Lins já incluiu o Vitae 7 em 1 na rotina. Vamos ver o que ela conta pra gente. Cansada de tomar vários comprimidos por dia, não é mesmo? Eu também. Por isso a Vitae Gold tem agora o Vitae 7.1. São os 7 principais ativos para cuidar da sua saúde e ajudar você que sofre com dores nas articulações, artrite, artrose, reumatismo, fibromialgia. A Vitae Gold desenvolveu um creme de massagem e vai mandar aí para você de presente. Ligue 0800 291 2200. É isso mesmo, o Vitae 7 em 1 mudou a rotina da Lucinha e pode transformar a sua também. Ligue agora para 0800 291 2200 e aproveite a oferta exclusiva. 70% de desconto para os 100 primeiros que ligarem e o relógio inteligente, vai de presente. É isso aí, então chega de remédio para tudo e solução para nada. Vitae 7.1 é natural, eficaz e foi feito para você viver sem dor. Doutor, ela ajuda também a combater anemia, fadiga? Ela tem o que a gente chama de ferro não M, né? Que é o ferro vegetal. E junto com a vitamina C, que ela também tem, ela melhora principalmente nos tratamentos de anemia ferropriva, que tem deficiência de ferro. O Valderson falou uma coisa muito interessante, eu vou viajar um pouquinho mais nisso, Valderson. Ela melhora o corpo, o cérebro e a mente. Por quê? Porque essa composição de vitamina A, de vitamina B, de vitamina C, de vitamina D, de bioflavonoides, então você vai melhorar a função do seu cérebro. Resumindo, você vai melhorar a performance da função cerebral, que é a tua mente funcionando. Então olha que fantástico. Eu melhoro o corpo, o cérebro, a mente e o espírito e ainda coloco a água de brinde para hidratar esse corpo nosso. Né? Então, como você estava falando, então, esse efeito de conseguir ser um coadjuvante importante na anemia, e o mais interessante é que você tem boas pesquisas que embasam isso, sabe, Joyce? A gente tem muita coisa que vem do achismo, mas eu achei uma literatura muito farta justificando isso. Então, vai fundo na moringa que vai ajudar na anemia. O doutor quer plantar a moringa lá na casa dele, mas busque aqui o programa que nós exibimos essa semana com 2 produtores. Você que é produtor rural e está buscando uma alternativa e uma cultura, né, de rotação, ou está querendo investir no agro, tem uma propriedade e não sabe por onde começar, produção de moringa é uma boa ideia, porque é rápido, é simples e o retorno também mais rápido ainda. Agora, Valderson, como que ela é tradicionalmente usada? Eu não sei se a pronúncia está certa. Ayurveda. Ayurveda. E nas práticas de yoga. Sim. Porque como a origem da árvore moringa é na Índia, então os indianos eles observam tudo da natureza e procuram colocar essas informações dentro desse mecanismo de você melhorar a sua vida. Porque o yoga não é apenas para dar saúde para o nosso corpo. O yoga é uma maneira de você evoluir, inclusive espiritualmente. Então, as folhas, a alimentação, as flores, o chá com as folhas, com as flores também da moringa, tudo isso faz com que você torne mais flexível. E aí entram aqueles termos técnicos, eu não sou um médico ayurvédico, então eu não posso falar com qualidade, mas eu sei que ele mexe diretamente com o fogo que existe dentro de nós e que permite que toxinas sejam queimadas mais rapidamente e mandando mensagens para o nosso cérebro, como bem disse o Dr. Jô,
para ele funcionar melhor, para a gente ter uma performance melhor no nosso dia a dia. A yoga serve principalmente como uma meditação, onde você vai evoluir em todos os sentidos. E essa madeira, esse alimento, e eu diria, por tabela, essa água colocada dentro desses potes de barro, vão fazer você melhorar e você vai fazer o yoga até de uma outra maneira, porque não é apenas o nosso corpo que faz isso, não. As nossas energias também praticam. Vitalidade, energia, força, disposição, uma série de benefícios. Doutor, a moringa ela tem um poder afrodisíaco? Bom, você acabou de falar vitalidade, energia, força, disposição, a gente acabou de falar, né? Pode não ser o afrodisíaco no sentido de liberar feromônio, né? Aquela coisa borbulhante, mas quando você está mais bem disposto, quando você está mais com uma energia, né? Eu atendo muito no consultório, ou dando aula, fazendo curso. Hoje você tem muito esse modismo de tem que repor testosterona. Falei, não, gente, o que mais compromete hoje a libido é a cabeça. É você não estar bem, é você estar cansado, é você estar esgotado, é uma quantidade absurda de informação com baixa retenção de conhecimento. Então, dentro disso, o que você precisa imaginar? Que quanto melhor tiver o seu grau de energia, de disposição, não vai me dizer que você não vai olhar para o seu companheiro ou para a sua companheira com um olharzinho diferente e não vai ter mais... É tão interessante que você falou do fogo, né, da purificação, que a moringa é um grande antioxidante, Valderson. Então, ele realmente é um elemento para limpar o corpo, né? Então, olha que coisa, mas eu tenho certeza que quanto melhor o grau de energia e disposição, mais a coisa vai ficar mais quente, mais aconchegante, mais caliente. Mas, cientificamente, a gente não tem comprovação disso, não. Mas eu tenho certeza que com boa energia, gente, a festa vai ser boa. Com certeza. E aquilo, um chazinho com as folhas, né? Não exagerar, tomar um pouquinho por dia. Se trouxer energia, vitalidade, vai aí trazer bem-estar de uma forma geral, né? Com certeza, Joyce, porque ela já foi classificada como uma punk, né? Como um alimento que não é convencional. Aí depende muito de você vencer o preconceito e conseguir aí na sua casa que façam esse refogadinho de folha de moringa ou que colham as flores e também façam algumas coisas e você vai experimentando. Eu vi que a semente da moringa, se você torra, ela vira igual uma pipoquinha, tem o mesmo sabor de pipoca. Tem várias formas de você consumir a moringa e colher esses benefícios. Se você for pesquisar na rede mundial de computadores, você vai encontrar umas coisas incríveis, né? Muito mais vitamina C que laranja, muito mais ferro, muito mais isso, muito mais aquilo. Aí você termina e fala assim, gente, uma coisa tão rica, tão poderosa, tão generosa, por que a gente não usa tanto e ainda foi proibida? Isso que eu fico mais admirado. Ignorância. Falta de conhecimento. Isso que eu fico mais admirado, Joyce, porque a gente está, todo mundo nessa batalha de melhorar a vida e tal, como que um organismo pega algo que é milenar, que é tão reconhecido pelos seus benefícios e fala assim, não, está proibido porque nós não temos verdade científica, como se a ciência fosse uma religião, vamos dizer, inamovível, né? E a gente sabe que a cada dia ela muda completamente. Mas aí a gente vai entrar em outro assunto, já é uma questão aí geopolítica, que tudo o que faz bem vira vilão. O alimento para nós é uma arma contra, né, a esquerda, contra os globalistas, e eles sempre criam aí as falsas narrativas para dizer que é ruim aquilo que faz bem para nós. Mas aqui a gente tem informação e conhecimento. Doutor, muito obrigada, foi um prazer essa sexta-feira aqui com você. Minha amiga, aproveitando o gancho, você falou uma coisa tão excepcional agora, eu me recordei que recentemente a gente teve uma grande transformação na pirâmide alimentar, com os novos protocolos americanos. E isso, né, do leite cru, do leite integral na escola. E assim, eu estou lembrando aqui de colher o agrião no riacho, lá na roça, lá no sítio de Jacarezinho. Então, assim, graças a Deus, você vê, teve que... O posicionamento da inversão da pirâmide alimentar, para a gente entender que essa pirâmide à base de carboidrato é um dos grandes responsáveis pela obesidade no mundo.
Então agora a gente começa a voltar, graças a Deus, você falou agora, eu não podia ficar quietinho em relação a isso. Prestem atenção à nova pirâmide alimentar. O agro é a referência. É isso aí, bem lembrado. Nós vamos trazer já já um programa sobre esse assunto. Acompanhe aqui a Força do Agro. A Força do Agro, sim, exatamente. A gente já tem esse programa prontinho aí para exibir. Val, muitíssimo obrigada. Excelente final de semana. Só eu que agradeço. Agradeço você, agradeço o Dr. Jô, agradeço ao público, porque são assuntos legais que melhoram a minha vida, melhoram a sua e faz o nosso final de semana ficar muito melhor. Um beijo, Joyce. Estamos aqui por você. Um excelente final de semana e até segunda-feira.